Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira aqui com o nosso programa da Palavra ao Coração. É bom demais ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso programa, né? Né, Neis? O programa não é nosso, é nosso. Ô, Glória! É verdade. E aí, Neis, dá boas-vindas a todos aí, Neis. Muito bom estar aqui toda quinta-feira, né? Meu celular aqui apagou. Quem que apagou? Meu celular. Eu tenho que ver as perguntas aqui. Apagou como? Descarregou? Não, tô ligando ele aqui. Falei-me, Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira com o nosso programa da Palavra ao Coração, Neis. Coisa boa, né, Neis? Ô, Glória! Toda quinta-feira nós estamos juntos Toda aqui quinta-feira. Você agora. tá bonito, Neis? Gostei da sua blusa, Neis. A minha blusa... Eu queria até que você colocasse em casa. Houve uma confusão entre nós aqui. Qual é a cor da minha camisa? Você pode opinar agora. Você vê que essa camisa, ela me engorda. Né? Mas é a lente, Neis. Parece que é a lente. A lente, ela engorda 5 quilos, mas é tudo conversa, viu, pastor? Se você não mastigar ela engorda mesmo. Na verdade, a minha barriga é de tanquinho, né? Eu tenho uma barriga trincada, né? Então, Trincada, né? Mas isso é um assunto para outro momento, porque agora nós estamos aqui com um convidado muito especial, pastor. Quem é? Quem é? O convidado especial é você mesmo. Glória a Deus. Vão haver alguns convidados aqui Durante o programa? durante o programa. Uma inovação que nós temos aqui nessa quinta-feira. Então, glória a Deus, você vai poder... Talvez você se veja aí hoje, não sei... Quem sabe? Tecnologia a nosso favor, né, pastor? Tecnologia é algo incrível, viu, pastor? Glória a Deus. O tema hoje do programa é sobre jejum. Lembra? Lembra o que é isso? Glória a Deus. Vamos falar sobre jejum bíblico e várias aplicações sobre isso. Então, glória a Deus por isso. Neis, tá faltando alguém aqui. Eu acho que a gente já poderia trazer uma pessoa para fazer a primeira pergunta. Antes Neis. da vinheta? Antes da vinheta, não, né? Então, Chamar a vinheta primeiro aí. Pastor, chama a vinheta aí, pastor. É. E vamos gravar esse programa outro dia, vamos. O negócio não tá muito favorável aqui, não. pastor, Paulinho, deram alguma coisa a esse homem, Paulinho. caldo de mocotó, Rapaz, que tá dando fraqueza aqui. Dani, foi que houve, Dani? Ai, Jesus amado. Rapaz, tá adulterado, viu? Eu vou deixar isso, viu? Eu vou deixar no programa, viu? Eu vou até... Voltando aqui, Neis. E aí, Neis? Quem é que vai vir participar do nosso programa hoje, Neis? Mas a tecnologia nos garante aí um processo revertório de poder persecutório aí, viu? E como é que a gente faz para trazer o convidado assim? Vamos fazer assim, ó. Rapaz, essa que tecnologia é top mesmo, viu? Pastor, Vai ser, ô Silas. o senhor imaginou alguma vez na sua vida, pastor, que isso fosse acontecer num processo tecnológico? Rapaz, tô admirado, viu? E ele já veio com máscara, né? Rapaz, é uma máscara preta, né, que ele tá usando no rosto. É. E aí, Silas, qual é a pergunta que você quer fazer aí? Pronto, a primeira pergunta ela é bem fácil. Qual é a definição de jejum bíblico? Pronto, mas espera aí. Faz ele subir, Neis. Bora lá, 1, 2 e... Pronto! Rapaz, Aí. é mais, Silas. Quem será o próximo, Jesus? Mas vamos lá. E aí, pastor? Qual é a definição do jejum bíblico? O jejum, ele é abstinência de alimento. E a Bíblia também, no Antigo Testamento, ela traz no hebraico como afligir a alma. Por que afligir a alma, né? Porque a gente quer fugir de aflição. Então, por que afligir a alma? Na verdade, essa aflição da alma é por um bem maior, né? Eu aflijo a alma, eu me abstenho de alimento por algo muito mais superior. Honrar a Deus. É uma mortificação dos meus apetites e um afloramento do desejo mais ardente pela minha intimidade e pelo receber virtude de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, Isaías 59, né, coloca isso de maneira bem clara, essa aflição de alma, né? Ele falando do que é o verdadeiro jejum. Sim. Mas aí eu quero
trazer isso para o contexto. E é extremamente importante, até para a gente não cair naquele problema, né, Neves? De que algumas pessoas querem fazer uso do jejum como uma dieta. Perfeito. E aí você perde totalmente o foco do que é o jejum. Não, e aí nós vamos para várias modalidades de jejum e alguns até, de certa forma, bem esquisitos, né? Porque aí vai o jejum de outras coisas, né? Eu acho que nós vamos, de alguma maneira, abordar isso aqui, né? Durante essa noite, porque tem um jejum... Não, vou jejuar de Facebook, vou jejuar de Instagram, de redes sociais, tem todo esse contexto. Mas será que a Bíblia albergava esse tipo de jejum? Claro que na época não tinha redes sociais, mas existiam outros tipos de prazer além da comida, né? A Bíblia alberga esses outros tipos de prazer como jejum, pastor? Pois é, acho que um bom começo era a gente compartilhar essa leitura de Isaías, né? Perfeito. Acho que a gente pode até ler aqui alguns versículos de Isaías agora, que vai mostrar que o povo estava jejuando, estava se abstendo de alimento, e Deus condena. Deus diz assim, olha, eu não suporto o jejum de vocês, esse jejum que vocês estão fazendo não é um jejum para mim. E eu acho que a gente podia compartilhar esse texto e vai inspirar aqui esse nosso momento de bate-papo. Inclusive, olhando aqui, eu vi que, na verdade, é Isaías capítulo 58, leio alguns versículos e a gente já vai comentando. A partir do verso 3, ele diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, que era o que nós conversávamos no começo, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Pula para o versículo 5, ele diz, seria este o jejum que eu escolheria, o próprio Deus falando? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? E aí ele começa a dizer o que é o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras, e não te escondas também que é da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Uma leitura extremamente clara do que é jejum para Deus, né? E deixa bem claro para a gente que o jejum é uma prática do povo judeu no Antigo Testamento, né? E deixa claro que eles observavam isso, mas parece que essa observância tornou-se puramente mecânica, né? É o perigo que a gente tem de tornar algumas disciplinas espirituais simplesmente um ritual mecânico e a gente perder a essência, a alma disso, né? Quando diz afligir a alma, é justamente nos lembrar de nos humilhar para nos submetermos a viver a vontade e a justiça de Deus. Você vê que Deus começa a repreendê-los. Diz, olha, esse jejum de vocês, isso é jejum? Eu posso chamar isso de jejum? Porque vocês estão deixando de comer, vocês estão fazendo abstinência, mas quando nós nos deparamos com a vida de vocês, vocês têm uma vida totalmente alheia a uma vida justa, né? Vocês não compartilham o pão, vocês não vivem uma vida de justiça. E aí ele começa a colocar várias questões. Por acaso, o jejum que eu quero de vocês é o jejum só de um dia? Então, na verdade, aquele dia de abstinência de alimento, na verdade, não é simplesmente a vida que Jesus quer. Ele quer que a gente se abstenha de qualquer apetite nosso que vá se afastar da vontade de Deus. Então, eu vou afligir a minha alma para poder fazer aquilo que é justo. E muitas vezes fazer o que é justo e reto nos aflige, né?
Pastor, se a gente pudesse traduzir aqui mais ou menos o que Deus está dizendo, contemporaneizando assim o que Deus está dizendo aqui, na verdade ele está dizendo o seguinte: vocês estão fazendo só uma dieta. Vocês não estão fazendo o jejum que eu escolhi para vocês fazerem. O jejum, como o senhor falou, é quando nós colocamos a nossa carne no devido lugar. Nós não temos as concupiscências, ou seja, a gente jejuma, aflige a alma para colocar a nossa carne no lugar, para nos ligarmos muito mais espiritualmente com Ele. Nesse caso aqui específico, de Isaías 58, a impressão que dá é que vocês estão só fazendo uma dieta e estão achando que isso aí é jejum e isso aí está resolvido, né? E isso é importante para você que está em casa, para mim, né? Para que a gente não entre na mecanicidade do ritual e se perca nisso. Não estou fazendo para Deus, não estou fazendo para afligir minha alma, estou fazendo porque vou deixar de comer. Isso não vai ser o jejum, né? Eu já ouvi algumas expressões assim, o jejum ele não é aceito quando você não dedica aquele dia do jejum inteiramente ao Senhor. Por exemplo, você acorda e fala assim, não, amanhã eu vou fazer o jejum, certo? Vou jejuar. Mas só que você entra na sua rotina normal, você vai trabalhar, aí tem um problema no trabalho, tem problema no trânsito, você começa a receber algumas bordoadas do dia, e aí você começa perdendo algumas estabilidades emocionais e eu já ouvi falar que acaba anulando o seu propósito do jejum. Isso é verdade? Eu anulo o propósito do jejum? Se você puder ter um tempo de separação para jejuar, que bacana, ótimo. Mas se você não puder, que excelente. Você poder jejuar no dia que você vai ter a sua rotina como as demais, e ainda assim você vai abrir mão do que você gosta, porque quem não gosta de tomar um café, almoçar, né? Você vai abrir mão do que você gosta, e durante o dia você vai estar sujeito a situações em que você vai responder da mesma forma que você respondeu ao apetite do teu corpo, querendo, eu quero café, eu quero almoço. Você diz, não, eu estou abrindo mão disso, porque hoje eu estou lembrando a minha alma que mais importante do que o meu café e o meu almoço é o meu Deus. A minha alma deseja mais Ele. Ele é o meu desejo maior. Então, nessa hora que você vai no trânsito, se chatear no trabalho, alguma coisa, é a hora que você vai dizer de novo, a minha carne quer responder de uma forma, mas a minha alma ama mais o Senhor do que o meu senso de querer equilibrar essa conta. Então eu abro mão disso e sacrifico e aflijo a minha alma, porque o meu desejo maior é o Senhor. Então talvez seja até um momento mais importante para a gente não cair justamente nessa questão de o Neibs leu pra gente em Isaías, né? De que é no dia a dia, na prática do dia a dia, onde a gente vai mostrar que realmente o nosso jejum é uma disciplina espiritual e não apenas uma dieta, né? Ou uma greve de fome. E a gente começa a ver que ao longo da história, algumas igrejas, ao longo da história, começaram a se retirar do mundo exatamente para poder ter esses momentos devocionais, porque eles diziam que era impossível fazer esses momentos devocionais estando na prática cotidiana. Então eles começaram a se retirar do mundo. Começaram a fazer uma casa, um mosteiro, e começaram a se retirar do mundo, e a gente não tem como fazer isso mais. Na nossa prática... Se Jesus quisesse fazer isso, ele arrebatava a gente na hora que a gente aceitasse Jesus. Perfeitamente. Mas ele quer a gente inserido nessa sociedade, né? Não que a gente não possa tirar um tempo. O próprio Cristo tirou. Os 40 dias de jejum no deserto foi um tempo. Mas o restante do ministério de Jesus, os 3 anos que ele passou aqui na Terra, cumprindo o seu ministério, ele não se retirou mais como ele fez nesses 40 dias. Não tem nenhum registro de retirada de 40 dias. Os registros são de retiradas de tempo muito menores, né? Que é o que é a nossa prática diária. Uma vez ou outra você pode ter um retiro maior, mas a maioria das vezes você não consegue isso. Você vai ter uma retirada menor ali, né? Isso não quer dizer que você não possa ter a sua prática devocional, pode. Mas a gente tem que se adaptar. Verdade. Quem nunca fez um jejum e chega na empresa e hoje é festa do patrão. Rapaz, sempre acontece no período de jejum. É no período de jejum que tem aquele banquete lá no trabalho, é no período de jejum que o colega chama para um rodízio. É no Eu vou pagar sua conta rapaz, hoje. É demais. É sempre no período de jejum. Quando eu jejum no trabalho, é o dia que as secretárias, dependendo de onde eu esteja, escolhem para colocar água, café e biscoito na minha frente. Ah, chefe, eu trouxe aqui pro senhor. Aí tá, bota água, café e biscoito na frente. Aí, até para você dizer assim, não, eu não quero, fica aquela situação difícil, né? Meu Deus. Mas
temos uma pessoa que vai fazer a nossa segunda pergunta. Olha só quem é. Olá, eu sou André. Eu gostaria de saber como é que funciona o jejum parcial. Essa pergunta é importante. Essa é uma pergunta que me perseguiu durante muito tempo, né? Como fazer jejum parcial? Como é esse parcial? Como será esse parcial aí que foi falado, hein, pastor? Será que é o do Facebook aí agora? Porque geralmente nós temos pelo menos 3 tipos de jejum. O jejum normal, que é aquele que você se abstém de alimentos sólidos, né? Sucos, vitaminas, mas continua hidratando o corpo. E você tem, através da água, né? E você tem o jejum absoluto, que é aquele jejum que você se abstém dos alimentos sólidos, de vitaminas, sucos, e também se abstém da água, né? Então você não bebe nem água, né? E esse tem que ser feito com mais cuidado, né? E com tempo mais restrito, limitado, até pela condição mesmo nossa, né, do organismo. E o parcial, como é a pergunta da Andréa. O jejum parcial é aquele que eu vou me abster de determinados alimentos. Esse jejum é ideal para quem existe restrições por conta de saúde, né? Se você não tem restrições por conta de saúde, o ideal é que você faça um jejum típico, um jejum normal, né? Se abstenha de alimentação, apenas hidrate-se com água, né? Mas se você tem cuidados médicos que você não pode se expor a muito tempo sem alimentação, o ideal é você fazer o quê? Fazer um jejum parcial. Você vai tirar algumas coisas da tua alimentação. E o que você vai tirar da tua alimentação? Não é o que você não gosta. Eu não gosto disso, eu vou aproveitar. Eu não gosto de açúcar, faço jejum de açúcar todo dia. Eu não gosto, né? Eu não gosto de brócolis, então eu vou retirar o brócolis, né? Eu não gosto de... Então, assim, não é o que você não gosta, né? Você vai escolher algo que você aprecia, que você gosta, né? Que está presente continuamente nas suas refeições, né? Aí você vai chegar e vai dizer assim, durante esta semana, durante 5 dias, durante 10 dias, aí o prazo é você que vai determinar em oração diante do Senhor. Eu vou jejuar diante de Deus pelo propósito X e vou me abster destes alimentos. E aí você vai se abster daqueles alimentos específicos e você não vai comer eles durante esses dias. Perceba que, mesmo você tendo uma limitação de saúde, isso não impede você de jejuar, né? Você tem essa oportunidade. Pastor, eu tenho saúde, mas eu queria fazer um jejum parcial. Posso? Pode fazer, claro que você pode. Mas já que você tem saúde, você pode ir um pouco mais adiante. Você pode fazer o jejum típico mesmo, né? Então é mais recomendável para pessoas que têm alguma limitação de saúde. Não que impeçam pessoa saudável, né, que possa ter mais restrições, que possa se abster de alimento por mais tempo, não fazer também o parcial. Pastor, existe algum relato bíblico, ou pode ser que aconteça? Pode, Deus pode tudo. Mas assim, de Deus chegar para você, para a gente e nos pedir abstinência de algo por um tempo, com um propósito, às vezes quer nos revelar algo, ou quer nos chamar para uma intimidade maior com Ele. De abstinência, biblicamente, existe algo muito claro para o povo judeu. É aquilo que o Senhor chama de alimentos imundos, de animais impuros. Estes eles não podiam tocar nem comer por toda a vida. Não era um jejum específico. Era uma abstinência para a vida toda. Eles não podem comer determinados animais que são considerados imundos ou impuros, né? Quanto a nós, claro, concordo com você. Deus pode chegar e pedir assim, filho, é o seguinte, essa semana eu quero que você jejune dessa forma. Ele pode ter uma direção mais clara assim, a respeito disso. Mas ela é um mandamento para a gente geral, para todos nós cristãos. Felizmente é uma prática que está cada vez mais rara, mas ela precisa ser reabraçada, né? Você percebe que os judeus na época do Novo Testamento, eles jejuavam 2 vezes na semana, segundas e quintas-feiras. Toda segunda e quinta, os judeus piedosos tinham essa prática do jejum. Quando os cristãos, quando eles foram se convertendo ao cristianismo,
eles levaram consigo essa prática do jejum. E passaram também a jejuar de modo regular 2 vezes por semana. E a questionar os discípulos, né? Nós jejuamos, seus discípulos não. Isso. E aí eles não jejuam, né? Naquela época que Jesus está presente, mas depois que Jesus é assunto aos céus, eles vão jejuar. E eles jejuam em dias diferentes. Eles passam a jejuar nas quartas e sextas. Então toda quarta e sexta era muito comum que os cristãos estivessem fazendo uma abstenção de alimentos, jejuando, afligindo a alma, para poder encher-se mais de Deus e cumprir a sua vontade, ser fortalecido pelo Senhor, né? O jejum não é uma barganha. Vou jejuar porque eu quero isso. Não é isso. O jejum, antes de tudo, é você se conectar mais com Deus, mortificar a carne, né? A alma brilha mais. Alguém já disse, né? A alma brilha mais quando o estômago está vazio, né? Então, a gente precisa entender o jejum dessa forma. E é incrível, porque quando Deus... eu gosto de fazer jejum quando o Senhor me pede. Eu jejum regularmente, mas quando o Senhor me pede, aí eu sei que é algo muito especial da parte do Senhor. E às vezes um dia ele me pediu para jejuarmos, eu e Rochelle, 3 dias de tudo, mas só que uma vez por dia ele permitia uma porçãozinha pequena de pão e um pouquinho, aqueles 50 ml de café, uma vez por dia só. E naqueles 3 dias o Senhor deixou tão claro o que Ele queria para nós, né? Era exatamente para nós nos desligarmos das coisas da carne, para a nossa carne ficar mais mortificada e que nós enxergássemos mais claramente o que Ele queria para as nossas vidas. Foi um divisor de águas. E é um propósito incrível. Você jejuar em busca de uma direção de Deus, né? Está aberto para Deus revelar isso na sua palavra, ou comunicar isso na sua alma, né? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente faz um jejum que é muito estranho eu chamar isso de jejum. Eu vou jejuar porque eu quero... A gente materializa. Você não deve estar jejuando por questões dessa natureza. O jejum tem que estar no outro nível, né? Jejuar por um bem, não jejue por isso, trabalhe. Isso. Trabalhe. Coloque em oração, Senhor, eu estou desejando isso. Trabalhe e seja honesto. Mas jejum para mortificar os desejos da carne, né? Você está passando por uma questão, uma luta espiritual em determinada área que você está sendo mais tentado, jejue, porque se você consegue subjugar os apetites mais básicos, como os apetites pelo alimento, né? Se você consegue ter vitória sobre isso, você vai estar disciplinando a sua vida para também conseguir subjugar outros apetites, né? Que são os apetites do mal, os apetites pecaminosos. Se eu não consigo abdicar os apetites que são saudáveis, bons, que são dádivas de Deus sobre a nossa vida, esse prazer de se alimentar, que isso é bênção de Deus. Se eu não consigo subjugar esses apetites, como que eu vou conseguir subjugar os apetites pecaminosos, carnais? A gente vê que os jejuns, principalmente do Velho Testamento, fica muito claro que esses jejuns era para o reino, o crescimento do reino. Você vê Moisés, né, que subiu ao monte, jejuou 40 dias e 40 noites, de tudo, inclusive de água. A Bíblia fala textualmente isso, e ele recebeu as tábuas da lei, depois recebeu novamente. Você vê o jejum de Esther, quando Mardoqueu lá diz, se tu não fizer nada, vai vir socorro de outro lugar. E você foi escolhida para esse tempo, Esther 4, 13, 14. E ela vai jejuar, né? Pronto. Não para pedir direção. Isso. Ela já sabe o que é necessário fazer, né? Mas ela vai jejuar para que a boa mão de Deus possa cercar ela nessa missão que ela tem que realizar. E também pelas suas emoções, né? E é muito interessante, né? Porque é uma missão que é missão de Deus, é uma missão que é proteção do povo de Deus, é uma missão que é totalmente vontade de Deus. Para que eu vou jejuar se é vontade de Deus? Eu vou logo com a cara e a coragem. Pronto. Mas ela não. E ela diz, e eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Ela não disse exatamente assim, mas ela disse assim, e eu vou lá, e se eu morrer, morri. Porque agora ela entendeu que na verdade se trata quando eu vejo assim um irmão ou uma irmã jejuar por um carro, uma casa, um emprego, etc., eu começo a entender que ainda não há um processo de maturação de vida espiritual, porque na verdade é muito maior que isso. Quando eu faço um banquete aqui na terra, eu convido os meus amigos para comer comigo, é maravilhoso. Quando eu me abstenho disso, eu digo assim, Senhor, eu me abstenho de comer com eles para ter comunhão contigo. Eu quero comer a comida espiritual
contigo. O processo de jejum é um processo de ligação em que eu vou crescer nele. E aí já não importa mais carro, casa, Verdade. emprego, porque tudo isso é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Verdade. eu vos E quanto a todas acrescentarei. essas coisas, Deus se importa também com isso, né? Mas só que o Senhor diz, né? Apresente as vossas necessidades Isso. a mim, né? Então, quanto a tudo isso, o jejum não é para isso. Perfeito. As minhas necessidades, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que também está no coração do Senhor, eu preciso apresentar diante Diariamente, de Deus, né? inclusive. Mas eu não preciso usar o jejum para isso. O jejum é um processo especial de ligação espiritual minha com Deus. É incrível que tudo que Deus faz em nós não é para nós, né? Exatamente. E o jejum é a lembrança de que há algo mais importante do que esse mundo visível e tangível. E o jejum é eu enxergar com os olhos para a eternidade, né? Eu vou além do que é tangível desse mundo. Glória a Deus. Temos aqui uma pergunta que é: por que a disciplina do jejum é tão pouco propagada? Por que a disciplina do jejum é tão pouco propagada? Eu acredito que ela é uma disciplina muito particular, né? Por exemplo, é uma disciplina que você faz muito na particularidade, na pessoalidade, né? No reservado. O próprio Senhor Jesus diz pra gente, olha, quando vocês forem jejuar, não saiam por aí mostrando que vocês estão jejuando, não. Não saiam com o rosto afligido, né? Não saiam mostrando para as pessoas que vocês estão jejuando. Lava o rosto, limpa, apresenta-se como se, na verdade, você estivesse fortalecido, se alimentou. Você não precisa estar mostrando para vocês que você está afligindo a sua alma. Porque você não está afligindo a sua alma para as pessoas, você está afligindo a sua alma diante do Senhor, né? Talvez essa questão faz com que ela não seja tão propagada, né? A oração, nós oramos com os amigos e tudo, mas jejuar geralmente é uma coisa mais reservada, mais íntima. Às vezes está entre os colegas e oferece alguma coisa, você ainda resiste ali dizer que está jejuando e tudo, só agradece, né? Então, isso talvez seja um fator, porque é algo muito íntimo, muito particular. Mas, por outro lado, também é algo que a gente precisa estar lembrando, porque caiu no desuso de muitas pessoas, né? E a nossa sociedade, ela valoriza muito prazer, muito prazer. E a gente vai se convertendo, e se isso não é lembrado, ensinado a gente não vai abrir mão de comer. É muito bom, gente, né? É muito bom. É bom. Né? Que eu diga a pandemia, né? É do panda, pastor? Do panda. É a epidemia do panda. E então a gente precisa realmente compartilhar mais sobre isso, e eu acredito que dentro dos próprios processos de discipulado, nós como discipuladores precisamos ajudar os discípulos a entenderem essa prática e encorajá-los também a praticar. Pais também, compartilhar e ensinar os filhos, Sim, né? Também as sim. próximas gerações. Acho que certeza. Essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos quanto às práticas de disciplinas espirituais é nossa, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre lembrando os nossos filhos e ensinando quanto a isso, né? Sim. E Então aí, ela não é uma disciplina pública, ela é uma disciplina particular. Muito excepcionalmente nós vamos ter casos em que há uma convocação pública para isso. Existe também, nas Sagradas Escrituras nós percebemos isso, né? Existia aquele dia de jejum a todo. Existia aquele dia de jejum nacional, né? Existe, por exemplo, aquela profecia de condenação e juízo sobre Nínive. O rei se arrepende de tal forma e ele decreta um jejum que até os animais ele não permite comer. E aí o Senhor, de forma muito graciosa, não traz a condenação sobre eles porque eles se humilharam diante de Deus, né? Então, não há nenhum problema a gente convocar jejuns também coletivos, né? A gente faz isso, né? Aqui também na Decidade, né? Temos muitos testemunhos incríveis, né? Do que Deus fez, salvação, de cura, de restauração familiar, de renovação, coisas maravilhosas. Então, assim, existem essas convocações, mas nós não podemos defender das convocações coletivas de jejum. Nós precisamos ter a nossa prática, né? Na nossa liderança estratégica, por exemplo, a gente tem um compromisso. A gente cobra a semana, né? Isso. Então, todo dia da semana tem um dos líderes da liderança estratégica da nossa equipe de pastoreio que está jejuando.
Estamos jejuando pelos outros líderes e pelas redes da igreja. Na segunda é um, na terça outro, na quarta outro, e a gente fecha a semana Quando vai precisar apresentando esse tomar uma jejum diante decisão, de né? Deus. Eu já ouvi Sim. diversas vezes a diretoria se reunindo para uma decisão. Isso. As dirigentes também, né? Conclamam também para poder ter esse tempo de jejum, né? Para receber a direção de Deus. Para ouvir mais claro o que Deus quer fazer em nosso meio. Né? Isso ajuda muito, né? Muito. Dá mais sensibilidade. Não é, Neves? Com certeza. Dá mais sensibilidade. Eu tenho a visto isso na minha visão, vida. tanto a ver, né? Receber a visão de Deus, como ouvir uma palavra diretiva de Deus. É impressionante. Sempre que chega naquele tempo do limiar, eu estou, por exemplo, vivendo esse tempo hoje, o tempo do limiar, que Deus está soprando alguma coisa. Eu sei que há um movimento de Deus, há um sopro de Deus na minha vida, eu não sei exatamente o que é. Então é o tempo de jejuar, para entender claramente o que Ele quer e para onde eu devo ir. Agora é recente, aí Dani, a gente pegou e disse, olha, vamos tirar aqui esses dias aqui, vamos orar com essa disciplina, essa hora, e vamos separar esses dias aqui para jejuar, em busca de uma direção de Deus específica. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, a gente tem um toque Colocar muito toda especial a do casa, Senhor. a sensibilidade espiritual também. Sim. Fantástico, benção demais. Vamos para mais uma pergunta. Temos outra pessoa aqui que vai fazer uma pergunta para a gente, né? Na verdade, para o pastor. Eu estou aqui para repetir as perguntas de vocês. É mistério. Quem é a próxima pergunta? Roda aí. Olá, eu sou Daniele e gostaria de saber quais são os benefícios do jejum na vida devocional. Essa pergunta da irmã Daniele Benício é uma pergunta muito, muito importante. É a esposa do pastor, né? É a esposa do pastor, Por então você vê por o isso alto que a nível. pergunta, né? O alto nível é um negócio impressionante. Viu? Quais o benefício do jejum na vida devocional? Aí é o seguinte, eu preciso fazer uma correlação aqui dos 3 fundamentos aqui, né? Leitura da palavra, oração e jejum. São os 3 fundamentos da vida devocional. Leitura da palavra, oração e jejum. Quando a gente começa um processo de jejum verdadeiro, é o jejum, é esse jejum que a gente solta as ligaduras da impiedade, começa a colocar a nossa carne no lugar que ela deve ficar, para ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ter sede. A gente tem sede de Deus. E a sede de Deus, ela vai desembocar na oração, porque a gente quer falar com Deus, e a gente quer aprender mais dele, e vai para a palavra, aí começa a haver um círculo virtuoso. Ao invés do ciclo vicioso que a gente costuma viver, a gente começa a viver um círculo vicioso. Geralmente esse círculo virtuoso, ele inicia com o jejum. Eu já vi muita gente, eu já tentei começar por outro fundamento. E eu tenho sucesso quando eu me aplico na palavra, eu tenho sucesso quando eu me aplico na oração. Mas quando eu pratico o jejum bíblico, a minha vida devocional dá um up. Eu fico ali mesmo cuspindo fogo e sem ser dragão. Eu fico ali no casco mesmo, glória a Deus. É uma bênção porque a palavra começa a ser entendida noutra esfera. Eu começo a ver o que eu não via antes. Eu já li aquela palavra 300 vezes, mas naquele dia bateu de uma maneira diferente. Eu vou orar muitas vezes, muitas vezes. Quando eu me ajoelho para orar, quando eu estou em jejum, quando eu me ajoelho, antes de eu falar, Deus fala comigo. E é maravilhoso lembrar justamente isso que o Neves acabou de colocar. Jejuar e orar. Porque o jejum sem oração É dieta. é dieta, né? A oração é a alma do jejum. Se não tem oração, esse jejum é um jejum morto. E aí perde totalmente sentido. Vai acabar caindo lá no que Isaías disse, né? Um jejum que não agrada a Deus, né? E vai mostrar qual é o jejum que agrada a Ele. Me lembro que eu tinha uma decisão muito importante para tomar e eu fiz um período de jejum, uma decisão em Cristo, né? Para Ele, era para o reino, não era para o meu emprego, era para Ele, era alguma coisa que Ele queria de mim. Eu fui jejuar e aí eu disse, pronto, hoje eu vou perguntar ao Senhor. Eu fiz essa indagação na minha cabeça e eu fui me ajoelhar. Quando eu ia encostar o joelho no chão para orar, quando eu ia encostar, Deus falou. Deus falou antes de eu me ajoelhar. Glória a Deus. Deus falou comigo, porque como eu estava com a minha carne mortificada, né? E eu preciso dizer isso para você, carne mortificada não é você fazer dano à sua carne, não, Sim. né? Vai fazer como
os antigos aí da época das cruzadas, que pegavam lá as correntes e se acorrentavam e tinham que sangrar e tinham que ficar ajoelhado no sol quente, nem fazer no meio um da rua. jejum para adoecer. Isso, né? exatamente. Não tem nada disso. É você colocar a sua carne no lugar dela, afligindo a sua alma, como realmente a Bíblia fala sobre isso. E aí fica claro. Então, se a pergunta da Dani foi qual o benefício, o maior benefício é a sede de Deus e a clareza com que você se relaciona com Ele, sem dúvida. Fantástico. Então, encerramos nosso programa de hoje. Rapaz, Meu Deus. foi rápido, viu? É porque eu jejuei muito e o Senhor liberou aqui porção maravilhosa sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Viu? Maravilha. Verdade. Vale a pena a gente tornar isso mais sério, mais certo nas nossas vidas, Mais uma frequente, prática, né? e mais frequente nas nossas vidas, né? Não só, eu sei que cada um de nós precisamos ter a nossa prática de jejum individual, mesmo sendo casado, mas também é bom a gente ter a nossa prática em família, Com certeza. né? Trazer isso aos nossos filhos. Nós estamos aqui conversando sobre o jejum e veio muito forte essa conversa no meu coração como responsável, como pai, como esposo, né? E trazer na mente dos meus filhos para que isso nunca se apague no coração deles. Para que eles não só vejam o pai dele fazer, que, como a gente conversou, o jejum é muito sigiloso, você fica ali mais para você, algo ali você com o Senhor, às vezes você comenta, compartilha dentro de casa, né? Mas só que os seus filhos não acabam vivendo isso e nem presenciando esse relacionamento espiritual seu com o Senhor. Mas hoje eu saio daqui dessa conversa levando aqui buscar a ter uma responsabilidade maior em família nessa prática de jejum. Maravilha. Como sacerdote que apresenta o sacrifício, né? Sim. Nós nos apresentamos aí como chefes de família, como sacerdote que apresenta o sacrifício familiar diante dele, que é o sacrifício da própria carne em favor do relacionamento com Deus. Isso aí. E eu sempre tenho dito, se eu quero ter netos saudáveis, eu preciso trabalhar para que os meus filhos sejam saudáveis. Verdade. E eu quero que os meus netos sejam saudáveis também nessa área de disciplina espiritual, nessa vida com o Senhor. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Quando você quer jejuar, lembre-se, você não deve simplesmente acordar e dizer, hoje eu vou jejuar. Estou com muita fome ou está faltando alguma coisa na despensa. Esquece, não é assim que jejua. Se você quer jejuar, no dia anterior, você deve conversar com o Senhor. Senhor, amanhã eu estarei jejuando até o dia tal ou até a hora tal. Eu vou me abster disso, disso e disso. E o propósito pelo qual eu estou jejuando é esse. Nunca jejue sem propósito. O jejum, ele deve ser claro. O que você vai se abster, quanto tempo você vai jejuar e qual o propósito. Quando você diz assim, eu vou jejuar até a hora que der, isso não é jejum. Jejum é disciplina. Eu vou jejuar até a hora que der, você se acorda 6 horas, 8 horas deu fome, não está dando mais, vou comer. O que eu já ouvi de crente dizer assim, não, eu jejum até a hora que dá. Isso não é jejum. Jejum é você determinar o que você vai jejuar, por quanto tempo você vai jejuar e qual o propósito pelo qual você vai jejuar. Sabe por quê? Porque quando eu determino isso em oração diante de Deus, o apetite vai vir, a tentação vai vir, vai apertar aquela vontade de comer, mas eu já fiz um acerto com meu Deus em oração. E eu vou segurar até aquele momento, aquele dia ou aquela hora que eu disse que estaria jejuando. Se eu não faço isso, até a hora que der, o que define é o meu apetite e não meu compromisso e minha disciplina de jejuar. Então, se você quer jejuar, no dia anterior, estabelece diante de Deus o que você vai jejuar, de que hora a que hora você vai jejuar, de que dia a que dia, e qual o propósito que você está jejuando, para que nos momentos de sua oração você apresente esse propósito diante de Deus. Aí sim você vai estar jejuando verdadeiramente. Durante esse período você vai ser tentado, o inimigo vai usar situações, pessoas para aborrecer você. Se isso acontecer, não jogue fora seu jejum. Se você se irou, se aborreceu, ajoelha, fala com o Senhor, pede perdão, mas mantenha o teu jejum. Não abre mão. Nunca fiz isso, pastor. Começa a fazer. Eu tenho certeza que isso vai ser uma prática que vai te levar a crescer na vida cristã.
tá bom? Deus abençoe, pratique o jejum e honre ao Senhor com a mortificação da carne. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós falamos de jejum, já deu vontade de jejuar já a Deu partir de mesmo. agora, pastor. Deu. Próximo programa vai ser sobre adoração. Olha aí que Olha aí perfeito. que maravilha. A gente vai passar esse tempo jejuando para ter uma adoração plena diante do Senhor. Então, glória a Deus. Foi um prazer estar aqui com você mais uma quinta-feira. E se Deus quiser, se Jesus não voltar, nós vamos estar juntos aqui na próxima quinta-feira em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Paz. Tchau.